Gente, o nome da nossa pregação de hoje é Divisão de Poderes, na nossa quinta mensagem da série A Igreja e o Estado. Hoje eu quero dar dois princípios que têm tudo a ver com essa questão da autoridade. Porque o texto aqui de Romanos 13 diz que nós devemos nos sujeitar à autoridade. Mas isso não significa que em toda e qualquer circunstância nós devemos fazer isso. E há alguns elementos que caracterizam o que é de como que a autoridade deve ser exercida. E eu vou dar apenas dois aqui hoje. Vamos lá então, Romanos 13 mais uma vez. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Até aí. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, resiste ao próprio Deus, diz Paulo, e por aí vai. Ao longo da história, muitas e muitas vezes, as pessoas em posição de governo se transformaram em verdadeiros demônios, em verdadeiros ditadores. Isso acontece e aconteceu em casa, pais truculentos, maridos terríveis. Isso acontece ao longo da história na igreja, de líderes que deveriam servir o rebanho, se apropriam do rebanho e, ao invés de ajudar e ser bênção, se tornam um peso para o rebanho de Cristo Jesus. E isso também tem acontecido ao longo da história na esfera do governo civil. Reis, presidentes, que se transformaram em verdadeiros ditadores. A autoridade em si é uma coisa boa, é Deus quem instituiu, como Paulo diz aqui. Mas mesmo uma coisa criada por Deus, como nós, seres malignos, somos capazes de pegar algo que é abençoado e transformar em uma maldição. Um grande exemplo disso é Neustã. Deus havia declarado que Moisés deveria pegar uma serpente, colocar no madeiro, e todo mundo que olhasse para a serpente seria curado. Aquilo foi uma ordenança divina. Deus havia estabelecido aquilo. Mas o texto bíblico declara que logo em seguida o povo estava idolatrando a serpente. E ainda deram um nome, Neustã. Deus não fez nada errado. Deus não tenta ninguém ao mal. Então, Deus em nenhum momento foi um instrumento de tentação ao povo. Aquilo ali estava correto. Mas o homem maligno e depravado distorce tudo o que Deus faz. O mesmo se aplica com a questão da autoridade, que a gente pode ver isso em casa, na igreja e no governo. Algo determinado por Deus, que exista autoridade, mas isso pode ser levado para o mal a tal ponto que uma coisa de Deus se torna demoníaca. Não a autoridade em si, mas como ela é exercida. E o que eu quero dizer hoje é o seguinte: se não formos dirigidos por Deus, seremos governados por tiranos. Se não formos dirigidos por Deus, seremos governados por tiranos. Seja um pai tirano, um marido tirano, seja um pastor tirano, seja um presidente ou um rei tirano. O que eu quero dizer é que, em última instância, na realidade, em primeira ou em todas as instâncias, só existe um de fato que é soberano. Só existe um. E a Escritura declara que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre todos. Ninguém tem autoridade de fato. Deus é a autoridade. Ele apenas delega para que os homens sirvam outros homens. Esse é o espírito bíblico da questão da autoridade. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Maldita a nação cujo um homem é o Senhor. Maldita a nação cuja vontade da maioria, e aí a gente fala da democracia, né? Maldita a nação cuja vontade da maioria é o Senhor. Maldita a nação cujo Estado é o Senhor. Então eu vou falar sobre isso hoje aqui. Primeiro, dois princípios então. Primeiro, Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Em Romanos 13, Paulo diz que o Estado é ministro de Deus. Ele diz que a autoridade vem de Deus. Diferentemente do que nós ouvimos em nosso país, que todo o poder emana do povo, isso é mentira. O poder emana de Deus. Deus é que de fato está sentado sobre o trono. Ele é o único que de fato tem autoridade. E ele então é dele que procede a autoridade. Ele é a raiz de toda a autoridade. É do trono dele que procede toda a autoridade. A autoridade também dos líderes não procedem deles mesmos. Não procedem deles mesmos. É Deus quem estabelece
e quem remove reis. O Senhor é soberano sobre o mundo. Veja o que declara o Salmo 113. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Não existe um trono que esteja acima do trono do nosso Deus. Mas como vemos na história, muitas e muitas vezes, nós vemos ditadura. Por quê? Porque o soberano não é o Senhor. Quando o soberano de uma casa não é Deus, ali a gente tem ditadura. Quando o soberano de uma igreja não é Deus, ali a gente tem ditadura. Quando o soberano de uma nação não é Deus, aí a gente tem ditadura. Veja, lembra quando Deus fala para o povo de Israel? O povo de Israel queria um rei. E o que Deus diz por meio de Samuel? Hoje, eu governo soberano sobre vocês. E vocês são livres. Vocês são livres. Mas se vocês tiverem um rei, ele vai pegar impostos de vocês, ele vai cobrar impostos de vocês, vocês vão ter que entregar seus filhos a eles, vocês vão ter que entregar o produto da lavoura de vocês a eles. Quando Deus é soberano, nós somos livres. Quando Deus é o Senhor absoluto, nós somos livres. É óbvio que de fato ele sempre é. Mas mesmo quando há ditadura, porque aí ele está permitindo isso. Né? Essa é a linguagem que eu estou usando aqui. Então vamos lá. Em muitos, os modelos de governo em que Deus não foi soberano. Primeiro, quando o homem é um soberano, é o soberano da nação. É o famoso Rex Lex. O rei é a lei. Isso aconteceu em monarquias absolutistas, onde o rei governava de maneira absoluta. O que ele falava era a lei. Isso acontece, de certo aspecto, em alguns lares, onde o homem é a lei. O que ele fala é a lei. Isso acontece também em igrejas, onde o que o pastor fala é a lei. Isso é ditadura. Isso não é o princípio bíblico. Segundo, onde o soberano da nação é a maioria. É a maioria. Quem desenvolve isso de maneira mais precisa e influencia todo o Ocidente é o autor de O Contrato Social. O Contrato Social. Ali, o autor vai dizer o seguinte: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral. O que ele quis dizer é o seguinte: que o soberano da nação não seria um homem e não seria Deus. Seria a vontade da maioria. A vontade da maioria. Aquilo que a maioria estabelecesse seria o soberano. E todos deveriam ser forçados a obedecer à vontade da maioria. Óbvio que isso acontece num contexto de ateísmo, obviamente. Por quê? Se Deus não existe, o que é a verdade? A verdade é aquilo que nós decidimos aqui. Se Deus não existe. Mas veja bem, se 51% das pessoas votarem pela extinção do restante, então isso é a verdade. Então a gente tem aqui a ditadura da maioria. Porque quando não há ditadura, quando há justiça, mas a justiça vem de onde? Vem da lei de Deus. Porque se não vier de um Deus absoluto, vai vir de quem? Vai vir dos homens. E aí cada homem pode estabelecer o que ele acha mais justo. Lembra quando a Bíblia fala sobre que não havia rei em Israel? E aí cada um fazia o que achava mais reto? Está vendo? Se não há um ser absoluto, o que é certo? Por exemplo, na sua casa. Se não há um ser absoluto acima de vocês, o que é certo? O que você, marido, diz ou o que a mulher diz? O que é certo? Quem determina o que é correto e o que não é correto? Estamos entregues uns aos outros. Por isso, nesse contexto, eles dizem: o que a maioria declarar ser a verdade é a verdade. O que a maioria declarar ser o correto é o correto. E nesse sentido, nós temos aí a ditadura da maioria. Se não formos governados por Deus, seremos dirigidos por tiranos.
seja um tirano que coloca uma coroa na cabeça, ou seja o tirano democrático. Uma outra tirania é a tirania da soberania do Estado, quando o Estado é o soberano. O Estado é o soberano. E nós vimos isso na história, e vemos ainda de certa maneira, principalmente nos regimes totalitários do século passado, socialismo, nazismo, fascismo. Isso é muito exemplificado no governo de Lenin, no governo bolchevique, lá na União Soviética, que havia o mito do partido. O que era isso? Antes havia o mito do líder, aquele cara que personificava o ideal de justiça e de salvação do povo. Um homem que viria para salvar a nação. Mas o autor de O Diabo na História vai dizer que durante o governo na União Soviética, principalmente de Lenin, você vai ter essa ideia do mito do partido. Você tira a pessoa e tem um partido que é soberano. Veja o que ele declara. O bolchevismo definia o partido como uma entidade mágica. Então, ou seja, havia um partido e esse partido ele era soberano. Se o indivíduo falhasse, era retirado o indivíduo. Mas o partido continuava como infalível. Os ideais que aquele partido socialista, o Partido Socialista representava, era infalível. Então, lutar contra o partido era lutar contra uma divindade. E essa pessoa deveria ser exterminada. Por isso havia perseguição sistemática contra aqueles que se opunham ao regime socialista na União Soviética. Os paredões eram comum, era algo comum em todos os regimes socialistas. Camboja, Cuba e por aí vai. Então, está vendo a ideia de um partido soberano inquestionável. Aquilo que ele dizia era verdade e ninguém podia questionar. No livro O Diabo na História, o autor chega a citar a história de Mirel Costeia. Era um cara que ele escreveu uma carta explicando o motivo do seu suicídio. Olha que coisa. Ele diz para suas filhas: o maior bem de um homem honesto é gozar da confiança do partido. Sabei que vosso pai foi um homem honesto e devotado. Devoto, é isso mesmo, não é o devoto de anjos, de Maria? Exatamente isso. Quando Deus não é o soberano, o homem faz do Estado seu Deus. O homem faz do Estado seu Deus, ele pode fazer de um rei o seu Deus. E aqui eles fizeram do partido, do Estado, o seu Deus. Sabei que vosso pai foi um homem honesto e devotado ao partido. Mas se algum dia souberes que o partido tem outra opinião sobre mim, então crede no que diz o partido. É uma fé cega. É assim eles viam. Eles acreditavam mesmo que o partido podia redimir a sociedade, podia trazer o paraíso à terra. Quando não somos governados por Deus, somos dirigidos por tiranos, em casa, na igreja e na nação. Deus é o soberano. Deus, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E as autoridades são ministros, servos de Deus para servir o povo. Jesus Cristo disse que, para os seus discípulos, que estavam numa disputa para saber quem era o maior, aí Jesus pega as vestes de escravo e serve os seus discípulos, dizendo: quem for o menor, quem quiser ser o maior entre vocês, deve ser o menor, deve servir. Esse é o espírito que deve reger a nossa liderança em casa e onde nós estivermos. Se não formos dirigidos por Deus, seremos governados por tiranos. Nós, protestantes, entendemos muito bem isso. Lutero, na Dieta de Worms, quando ele foi chamado a negar a sua fé, ele disse assim: não. Não no espírito rebelde, dizendo, não me submeto a ninguém. Não, ele não disse isso. Mas quando ele foi chamado a negar a sua consciência, ele disse assim: não posso fazer isso, a não ser que vocês me convençam pela Escritura e pela razão. Está vendo, Lutero, o que Lutero está dizendo? A Escritura é o soberano. Mas o Papa, e até hoje essa é a crença da Igreja Católica, o Papa, quando fala ex cátedra, é infalível. Ou seja, se ele é infalível, ele é inquestionável. Ele é soberano, ele é maior que a Bíblia. Ele é maior que Deus, porque, pelo menos ele pensa, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aí então, é óbvio, eles também vão dizer que eles creem em revelação contínua, que o Papa continua falando como os apóstolos falaram. Lutero vem e diz: não.
Vocês precisam me convencer pela Escritura e pela razão. Um homem assim, mesmo preso, ele é livre. E esse é o espírito protestante. Quando um protestante diz isso, ele está dizendo, Deus é o soberano. Na nossa igreja, Deus é o soberano. Como? Quando a Escritura é soberana. Quando os nossos líderes nos lideram de acordo com o que diz a Escritura. Aí você tem um povo livre. Na nossa casa, quando nós temos um homem que lidera de acordo com a Escritura, nós temos uma família livre. Por isso que nós não somos completamente livres em nosso país. Porque não há líderes nos dirigindo de acordo com a Escritura. O Estado é uma espécie de Deus em nosso país. É Ele que resolve todas as coisas. Por isso, gente, que tudo começa com o Evangelho. Tudo começa com o Evangelho. Tudo. É a pregação do Evangelho que leva o povo a Deus, que então coloca o Estado no seu devido lugar. Pense assim, ó. Quando um homem beberrão se converte, ele é um alcoólatra. E por isso, sua família está destruída. Seu trabalho foi afetado. Mas um dia ele se converte. Ele ouve o Evangelho. Deus muda a história dele. Não apenas na bebida. A família dele é afetada. A família. O trabalho dele também é afetado para o bem. O mesmo se dá numa nação. Quando o Evangelho é pregado, avivamentos acontecem, e mais pessoas vão sendo salvas. E o Evangelho, como um fermento, diz Jesus, que vai penetrando toda a massa e vai influenciando todas as esferas da sociedade. Aí então, o Estado também vai sendo colocado no seu devido lugar. Quando indivíduos são recolocados no seu devido lugar, então o Estado também é. Por isso, nós devemos, obviamente, ensinar sobre política, mas a melhor coisa a se fazer é realmente pregar o Evangelho para que as pessoas se convertam. E esses crentes possam estar em todos os lugares como sal, salgando a terra, impedindo a terra de apodrecer. Por exemplo, nós temos um exemplo disso na história da Inglaterra. O que muitos historiadores vão falar sobre a Inglaterra é que ela estava um caos antes da pregação de John Wesley e George Whitefield. Sabe, a gente chama de brejinho aqui na nossa região, né? O pessoal que se ajunta, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Né? O brejinho é o quê? O pessoal que se ajunta lá para encher o caneco, né? Para beber e só beber o dia inteiro. É o grupo do caneco. É o grupo da cachaça. Eles formam uma família ali, né? E todos eles, né, com a mesma mulher, né, em comum, a Kátia, né, a cachaça. Então é um grupinho ali. A gente chama aqui de brejinho. Havia algo parecido com isso na Inglaterra. Homens bêbados pelas ruas. Mas aí o Evangelho veio. O que os historiadores contam é que George Whitefield, enviado por Deus, ia até as minas. E lá ele anunciava o Evangelho. Aqueles homens violentos, ignorantes, beberrões. E quando ele pregava o Evangelho, e o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo invadia a alma daqueles homens, aqueles homens com o rosto coberto de fuligem, dava para ver a lágrima escorrendo na sua face. É o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Não há outro jeito de que o Estado seja afetado. Mesmo bons políticos não podem fazer isso. Mesmo o melhor dos políticos não podem, de fato, mudar uma nação. É o Evangelho. É o Evangelho, o genuíno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode mudar um país. Segundo, a distinção entre igreja e Estado. Tem que ter divisão de poder. Tem que haver divisão de poder porque o homem é corrupto e tendencioso à ditadura. O poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu já expliquei essa frase para vocês várias vezes e vou explicar mais uma vez. O que essa frase, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe, absolutamente quer dizer é o seguinte: quando você tem poder, você tem tentação de se corromper. Mas quando você tem poder absoluto, não é tentação não, você vai se corromper. Por isso que muitos dizem que os cristãos, os protestantes americanos, eles estabeleceram uma república nos Estados Unidos, com divisão de poderes, baseado em Isaías
33, 22. Que declara: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Nosso sistema também tem essa divisão de 3 poderes aí: judiciário, executivo e legislativo. E você vê aqui, tá vendo? Ó, o Senhor é o juiz, o judiciário, o Senhor é o legislador e o Senhor é o rei. E eles diziam: só Deus pode ter todo o poder em suas mãos, porque só Deus é perfeito, nós não somos. E porque somos malignos e depravados, precisamos que o poder seja limitado, que haja divisão de poderes. Foi assim que eles estabeleceram a República Americana. Nós vemos isso também ao longo da história judaica. Lembra quando Saul é rejeitado por Deus? Ele é rejeitado porque ele é o governo civil, ele é o rei, mas ele quer oferecer sacrifício, que é algo do profeta, do sacerdote. No caso era Samuel. Ele é rejeitado por Deus. Outra história muito interessante é o que eu vou ler para vocês aqui, de um rei que quis fazer o mesmo, quis entrar no templo e foi rejeitado. Veja o que declara 2 Crônicas. Mas havendo já se fortificado, aqui o rei, Uzias, né? Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Isso não é coisa do rei. O rei deve ficar ali no seu lugar. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há essa divisão de poderes muito claramente ao longo da Escritura, para que não haja poder absoluto nas mãos de um só. Então, se você vê isso aqui, está vendo? Isso não compete a você, isso compete ao sacerdote. Há uma divisão aqui de poderes muito clara. Antes, nas nações pagãs, a ideia de Estado e religião era algo inseparável. Inseparável. Por exemplo, o faraó. O faraó é o Estado, mas ele também é a religião. O faraó, ele era a encarnação da divindade. Então, está vendo como que a religião, obviamente uma religião falsa, mas a religião e o Estado são uma coisa só? Ou seja, resistir ao Estado ali é resistir ao próprio Deus. Outro exemplo disso nós vemos também no Império Romano. Não de maneira plena, como no governo egípcio, mas lembra que havia o culto ao imperador? Está vendo mais uma vez, apesar de haver lá uma espécie de senado no Império Romano, mas está vendo mais uma vez a ideia de governo civil e religião se misturando? Isso foi visto também ao longo da Idade Média na Igreja Católica. No século V, com a queda do Império Romano, foi deixado um vazio ali que foi ocupado pelo Papa, e no caso o Papa Leão. Ele, por exemplo, ele negociou com Átila para que Átila não destruísse Roma por completo. Ele negociou com os godos para que eles não incendiassem e assassinassem as pessoas. Ao longo, então, da Idade Média, o papado foi de algo que era uma posição religiosa e já incorreta, não há papado na Bíblia, mas ele foi estendendo seus tentáculos e ao longo da Idade Média, o papado foi se misturando com o governo civil. Esse poder foi crescendo a tal ponto de chegar ao que nós chamamos de absolutismo papal. Absolutismo, ou seja, que governa de maneira absoluta. Isso no século XIV, com a bula Una Sancta, onde a Igreja Católica declarava que a Igreja era soberana sobre, que o Papa era soberano sobre a Igreja e também sobre o mundo, sobre o governo civil. Ou seja, não satisfeito em se alegar o alto soberano da Igreja, agora ele também é o soberano sobre o rei e sobre o mundo. Veja o que declara essa bula. Por isso declaramos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao romano pontífice. Ou seja, não é estar debaixo de Cristo para ser salvo, é debaixo do Papa. As palavras do Evangelho nos ensinam esta potência comporta 2 espadas. Todas as duas estão em poder da igreja, a espada espiritual e a espada temporal.
ou seja, o governo religioso e civil. Mas esta deve ser usada para a igreja, enquanto a primeira deve ser usada pela igreja. Obviamente, quem começa de maneira mais efetiva a ver isso caindo por terra é Lutero. E diz: não, jamais. E ao longo, porque a reforma protestante não acontece no momento, ela vai acontecendo durante longos e longos anos. Nós vemos um desenrolar da reforma protestante na Inglaterra, na chamada Revolução Inglesa. Lá, os protestantes lutaram contra o rei católico que os perseguia. E ali, o rei foi deposto, porque aqueles protestantes lutaram contra ele, e marcou o fim do absolutismo inglês. Com isso, houve um aumento do parlamento, estabilidade política e econômica. Se não formos dirigidos por Deus, em nosso país, seremos escravizados. Por isso, que nós devemos nos lembrar, em primeiro lugar, Deus é soberano. Nós somos apenas servos. Não temos, o poder não emana do povo e nem de nós mesmos. É Deus quem delega a autoridade. Ele é o soberano sobre todas as nações. É Ele quem remove e estabelece reis. A autoridade existe para servir. A autoridade do pai, do pastor, do presidente, do rei. Ele é o soberano. E todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Ele é absoluto. Segundo, é o evangelho que muda a vida das pessoas, que salva indivíduos e aí então muda nações. A importância de anunciarmos o evangelho, de pregarmos o evangelho. Sim, devemos ensinar política, mas nem que a vacatuça que isso seja algo soberano e seja mais importante do que a pregação do evangelho. Que é a única coisa que realmente tem o poder de mudar homens, de transformar pessoas, por completo, como aconteceu ao longo da história. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se não formos dirigidos por Deus, seremos governados por tiranos sempre. Por isso, oremos que em nossas casas não seja a minha nem a vontade de minha esposa, mas a vontade do soberano. Que na nossa igreja seja assim também. Que na nossa nação, quem sabe, também seja assim. Vamos ficar de pé?